O tema de hoje, como todos já devem ter visto aí, e foi divulgado, é a culpa. Estamos estudando o livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. O tema de hoje está intimamente ligado com o tema que nós vimos semana passada, dever. E Emmanuel começa justamente fazendo essa conexão com o dever, dizendo que quando nós fugimos a ele, ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Não imaginemos, porém, que isso é um processo imediato, ou seja, escapamos do dever, omitimos-nos no dever, somos imprudentes no dever, e imediatamente a nossa consciência já nos reprova. Não, porque o sentimento de culpa vai surgindo na medida da nossa consciência desperta, ou seja, quando nós desenvolvemos mais a moral, que é a nossa capacidade de perceber, de distinguir o bem do mal. Existem inúmeras criaturas que estão fugindo do dever. O dever aqui é a prática do bem, não é necessariamente só os compromissos profissionais aqui na vida na Terra. É o nosso dever para com o bem, nosso dever moral, com a nossa família, com a nossa profissão, com a sociedade, com o próximo em geral. E há muitas criaturas que fogem ao dever, que cometem delitos monstruosos e dormem tranquilos, porque a consciência ainda não lhes cobra nada. Para eles, no seu egoísmo, ou no seu orgulho, na sua ambição, acham que estão agindo corretamente, que a sociedade lhe deve, que o próximo lhe deve, que a vida lhe deve. E então eles querem se apropriar de todos os bens e todas as criaturas que a vida possa lhe oferecer. Então, quando nós vamos despertando a nossa consciência, começa a surgir uma reflexão sobre aquilo que nós fizemos. E quando nós destacamos, percebemos que algo não foi correto, começa a surgir em nós essa consciência de culpa. É um processo natural, né? Porque a culpa aqui não é aquela culpa do remoer que se perpetua. A culpa aqui é o juízo de culpa, como acontece na justiça, quando ou o juiz reconhece que o réu é culpado ou não é culpado, porque fez ou não fez determinada coisa. Então, aqui é uma avaliação que todos nós deveremos nos dedicar a fazer, avaliando as nossas condutas, na recomendação de Santo Agostinho de que todos os dias deveríamos passar no balanço do nosso dia para verificarmos se fizemos alguma coisa que magoou, feriu, deu prejuízo para alguém. E podemos incluir, inclusive, a nós mesmos. Então, na medida em que nós reconhecemos o nosso engano, os nossos erros, começa a surgir um movimento interno, íntimo, em relação àquilo que nós fizemos, em relação a esse juízo de culpa, que se cultivado, pode dar origem ao remorso, com múltiplas manifestações, variadas formas de nós nos corroermos, porque o remorso é exatamente esse remoer da nossa culpa, a lamentação pelos enganos que nós cometemos, pelo dano que cometemos ao outro, prejuízo que nós causamos. É um pensamento, é um sentimento de baixa vibração, e que isso começa a causar em nós um desequilíbrio mental e emocional, como diz Emmanuel, abrindo-nos brechas de sombra, porque nós rebaixamos o nosso padrão vibratório.
E sabemos que quando nós vibramos em faixas elevadas do pensamento, com sentimentos nobres, nós irradiamos luz. Mas quando estamos no crime, quando estamos no erro, quando estamos na culpa, abaixamos o nosso padrão vibratório e, com isso, a nossa iluminação se rebaixa, como se nós pudéssemos ou virássemos o botão de controle progressivo da nossa lâmpada e vamos ficando literalmente no escuro. Daí aquela referência a espíritos sombrios, a espíritos trevosos, porque tem baixa iluminação interior. E esse sentimento de remorso provoca isso em nós, esse rebaixamento do nosso padrão vibratório. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno a corrente miasmática da nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Quando nós estudamos a doutrina espírita, no capítulo do arrependimento, nós vamos ver que ele é um processo natural do reajustamento espiritual. Arrependimento, expiação, reparação. É o start, é o primeiro passo do nosso reajustamento perante a própria consciência e a consciência cósmica, as leis divinas. O arrependimento é correto, é um processo que nós devemos realizar em nós e é inevitável, porque é uma decorrência da nossa consciência de culpa. Eu faço o juízo de percepção do que eu errei e então eu me arrependo. O arrependimento significa eu realmente errei e não quero errar mais, porque há muitas pessoas que ainda não conseguem cumprir corretamente este processo, não tem uma força interior para realizar o verdadeiro arrependimento que leva a uma transformação. Arrepende-se, percebe o engano, mas ainda a fragilidade interior impede que ele prossiga acertando. Então, torna a repetir os mesmos enganos, que nós consideramos até natural, porque o despertar da consciência, a atitude positiva para o bem, também se processa em nós de uma maneira muito lenta. Então, ter uma consciência de que aquilo que nós fizemos ou estamos fazendo é um erro, já é um grande passo, porque há outras criaturas que estão endurecidas, verdadeiras pedras de consciência, e que nem acham que estão errados. Então, é melhor já nós percebemos que estamos errados, embora repetimos os nossos enganos, do que ainda estarmos endurecidos. É um passo. Um dia nós vamos alcançar o verdadeiro arrependimento para, no futuro, não errarmos mais. Então, na medida que nós cultivamos o arrependimento, porque nós dissemos que o arrependimento é um start, é um impulso para que nós caminhemos em direção ao acerto. Mas se nós nos detemos no arrependimento, aprofundamos a culpa, isso nos leva àquilo que Emmanuel fala sobre o remorso, criando um ambiente sombrio em nós. E então, esse remorso faz com que nós fiquemos a lembrar constantemente daquilo que nós fizemos de errado. Lembrança amarga, amara, negativa, ruim, que se transforma num abscesso mental. É como se fosse ali uma espécie de tumor, um ambiente infeccionado, uma região da nossa mente com uma área negativa, envenenada. E na medida que esse abscesso vai se abrindo, vai se exteriorizando, ele passa a nos envenenar.
pouco a pouco. E na medida em que nós permitimos que ele se esvaia, né, formando ali, como ele diz, uma corrente miasmática na nossa vida íntima, ele infecta também o meio ambiente onde nós vivemos, a nossa família, o nosso local de trabalho, os amigos, enfim, a nossa convivência, né? Começamos a também envolver nesse remorso, nesses pensamentos negativos, nessas lembranças infelizes, nesse arrependimento que conduziu ao remorso e que vai criando ao nosso redor um ambiente realmente sombrio, nefasto, prejudicando-nos e prejudicando o nosso próximo. Diz Emmanuel também, a afeição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou a aura de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por este halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. O que Emmanuel quer dizer é que o remorso, carregando consigo os nossos pensamentos e as nossas vibrações negativas, as nossas lembranças e o nosso padrão inferior de pensar e de sentir, isso se transfere naturalmente para a nossa aura, que é esse campo, esse halo que nos envolve, como mostra a figura aqui, embora a figura apresente um campo positivo, elevado, mas os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão estampados como numa tela de televisão que se tornam perceptíveis não só aos espíritos superiores, mas a todos aqueles que estão sintonizando conosco. E é por essa aura que tem um padrão específico que vai dar sintonia, penetrabilidade, inclusive, ou com todos aqueles que estão conosco. E isso faz com que espíritos que estejam vibrando no mesmo padrão, ou espíritos que queiram, de alguma forma, nos prejudicar, acabem sintonizando conosco pelas afinidades de nós para com eles, de eles para conosco. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito ou no ambiente de nossa atividade e influência. Falamos aqui, num dos estudos, sobre a associação. Devem estar lembrados a respeito disso. Então, nesse nível de pensamento inferior em que nós nos encontramos, estamos nos ligando na psicosfera de todos aqueles que estão entrosados, né? Pensando, sentindo, desejando a mesma coisa, ou coisas parecidas, nesse regime de circuito fechado. Porque na medida que nós sintonizamos com um ou com vários, nós passamos a vibrar uma mesma onda, de tal maneira que eu me reflito no próximo e assimilo os reflexos do próximo, encarnados ou desencarnados, percebendo os vivos, ou vivos no sentido de encarnados, ou apenas sintonizando sem perceber com os nossos irmãos desencarnados. Projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos,
quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Essa situação da culpa, ela é extremamente desastrosa. É um sentimento degradante que leva aquele que sente essa culpa a cada vez mais aprofundar-se no lodo do sofrimento. Então, passamos a ser alguém amargo. Por quê? Porque nós nos julgamos, nós nos condenamos e nós queremos impor a nós mesmos o castigo por aquilo que nós fizemos. E viver no sofrimento, viver solitariamente, agredirmos-nos de todas as maneiras, inclusive chegando muitas vezes ao suicídio, é uma forma que nós encontramos de nos castigar por algo que a nossa consciência nos recrimina, nos reprime. Então, muitas vezes, silenciosamente, normalmente, esse processo começa na nossa intimidade, nos nossos pensamentos unicamente, nas noites insones em que nós passamos, nos isolamentos a que nós nos entregamos. E ali, a mente começa a remoer todos os nossos enganos. Muitos suicidas, muitos que se entregam à bebida alcoólica ou às drogas, assim o fazem porque não tiveram a iniciativa de buscar ajuda e, carregando silenciosamente a sua culpa, se castigavam ou procuravam esquecê-la através desses mecanismos, aprofundando-se cada vez mais, deixando-se cair cada vez mais, até chegar no suicídio, sem que a família, os amigos, outros próximos, pudessem avaliar que tipo de pensamento corroía a criatura infeliz que se entregou a essa situação. De qualquer maneira, esse tipo de vivência, de cobrança interior, rebaixa a nossa autoestima, a nossa alegria de viver, que vai cada vez mais atingindo aqueles que rodeiam conosco, que muitas vezes não entendem o que está acontecendo. Por que a criatura mudou tanto? Às vezes, os enganos cometidos foram cometidos de forma oculta, sem que ninguém tenha ficado sabendo. André Luiz conta um caso de um homem que matou um amigo que estava, segundo ele, na sua suspeita, tentando assediar a sua mulher. Mas ninguém ficou sabendo que isso havia acontecido. Mas o espírito permaneceu na condição de cobrador, a própria consciência o cobrou posteriormente, e ele cada vez mais estava entrando num processo de depressão, de sofrimento, de doenças físicas. Mas mereceu até o apoio, o amparo da espiritualidade, porque, apesar do engano cometido, ele era um bom marido, era um bom pai e era um bom patrão para os seus empregados. Mas tudo bem que ele havia feito não dera paz à própria consciência e nem chegou a ser suficiente para conseguir o perdão daquele a quem ele havia feito o mal. É que os reflexos do nosso erro, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carregando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero,
que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Então, é automático, é espontâneo o fato de que a criatura que está no processo de culpa, remoendo os seus enganos e tendo causado um mal-estar, uma revolta, um desânimo, uma angústia ou um desespero, em relação às pessoas com as quais ela convive, que não entendem a sua postura, é natural que isso também afete mais ainda cada criatura, a própria criatura, né? Como se fossem ali um agravamento da própria condição em que se encontram. E isso leva muitas vezes a pessoa a tentar se isolar cada vez mais, quando não se entrega em determinado momento a uma revolta. Essa revolta é como se fosse uma atitude de desespero para atrair uma agressão exterior contra si próprio, como forma de se autocastigar pela culpa que está carregando. Isso só serve para piorar cada vez mais os seus sentimentos, as suas emoções e as próprias dificuldades físicas que eles passam a carregar no seu corpo doentio. Nesse estado negativo, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, nas regiões relacionadas ao tema do nosso remorso. Muito interessante isso. Na medida em que nós entramos no processo de remorso, da culpa carregada, cultivada, já passamos a desequilibrar a nossa mente. Os pensamentos cada vez mais geram um desequilíbrio dos neurônios, das sinapses. Os nossos pensamentos tornam-se confusos. E sabemos que a mente desequilibrada naturalmente reflete no corpo, provocando a desarmonia, gerando mal-estar, gerando doenças. De tal maneira que corpo e alma estão doentes. Nós, na nossa integralidade, em todos os nossos corpos, todas as nossas células, nós passamos a vibrar de forma doentia, especialmente naquelas nossas áreas mais frágeis, ou naquelas relacionadas com o remorso. A parte do corpo que muitas vezes nos levou a ter determinada conduta. Os estudos iniciais de Freud, os relatos que ele fez a respeito do início da psicanálise, tem a ver com o fato de uma mulher que trazia o braço e a mão em definhamento. E a medicina comum da época, a alopática, a clínica, não conseguia detectar por que aquela mulher estava cada vez mais perdendo as funções do braço e da mão, já que não havia uma relação com causas clínicas, causas patológicas. E o estudo de Freud a respeito disso levou a supor, a deduzir, que aquele problema na mão, no braço da mulher, tinha a ver com o sentimento de culpa, porque ela tinha um conflito com o pai. E num certo dia em que o pai foi mais áspero com ela e tentou até agredi-la, ela teve o ódio e a vontade de agredir o pai com aquela mão. Mas, posteriormente, a culpa, a consciência a culpou, a julgou, e estava realizando um processo de execução da culpa, porque foi um gesto de desonra,
um gesto de rebeldia contra o próprio pai. E o instrumento do ódio dela, da agressão dela, estava na mão. E ela, então, estava descarregando na mão, no braço, os pensamentos negativos, o seu sentimento de culpa. Então, muitas vezes, o definhamento físico, a doença física vai estar relacionada com a nossa culpa. Por exemplo, um estuprador, quando se dando conta da atitude infeliz, pode descarregar a sua culpa, a sua revolta contra si mesmo na área genésica, nos seus órgãos da sexualidade. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e de restauração. Vejamos como o tema é importante para nós. Como é importante a recomendação do Evangelho, da doutrina e aqui do Emmanuel, para que nós possamos cumprir corretamente com o nosso dever, porque as consequências são desastrosas, se prolongam no tempo, com grande sofrimento para nós e para aqueles com os quais nós convivemos. E como diz Emmanuel aqui, às vezes, em demoradas resistências, em que nós vamos tendo a oportunidade, a bênção de Deus, nós vamos pouco a pouco reparando os enganos cometidos para de tal forma darmos paz à nossa consciência. Porque a única maneira de nós darmos paz à nossa consciência, de nós nos libertarmos da nossa culpa, do remorso, é fazendo o bem. O bem a quem nós fizemos o mal, o bem a nós próprios e o bem para a coletividade, conforme a vida nos proporcionar. E então, o nosso esforço deve ser sempre, logo, imediatamente, de nós nos reajustarmos com os enganos cometidos. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Arrepender-se é, com certeza, um ato de humildade. O orgulhoso acha que tudo que faz está certo, que tudo que os outros fazem contra ele está errado. Então, o orgulhoso não se redime, o orgulhoso não se culpa, o orgulhoso não é, obviamente, humilde. E a culpa, o arrependimento, mesmo o critério do remorso, depende de nós reconhecermos os nossos enganos. Mas devemos avançar ainda mais no exercício da nossa humildade, porque a reparação vai pedir de nós muito esforço de diálogo, de afirmação do erro, de proposta de reparação, de buscar aqueles a quem nós ofendemos, de propor-se a um reajustamento. Tudo isso é complexo, tudo isso é difícil, tudo isso é prolongado no tempo. Às vezes nós não conseguimos nos reencontrar com aqueles a quem nós ferimos. Às vezes aquele a quem nós ferimos não está pronto para a reconciliação, para nos perdoar. Então, se é o ideal, nós cumprimos o nosso dever, é necessário que nós nos arrependamos e procuramos, quanto possível, mais depressa que der, tentarmos o nosso reajustamento, para que a gente não se demore
no reajustamento, na reparação, porque isso vai causar grande sofrimento para nós e para o próximo. Então, encerrando, diz Emmanuel, é por essa razão que Jesus nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Esse convite, esse alerta de Jesus, é para que logo nós possamos acalmar o nosso coração, dar paz à nossa consciência, porque talvez nós mesmos já tivemos essa experiência de sofrermos pela culpa, pelo arrependimento e até mesmo pelo remorso. E a doutrina espírita vem nos clarear, nos elucidar que, como a morte não é o fim, a culpa pode prosseguir também além túmulo, dificultando ainda mais a nossa paz. Porque como vamos fazer para nos reconciliar com aqueles que aqui ficaram? Ou se nós é quem ficamos por aqui, como vamos fazer para nos reconciliar com aqueles que já estão, de uma forma ou de outra, no plano espiritual? Então é por isso que Emmanuel fala das dificuldades, da longa dificuldade, do tempo que pode passar sem que nós consigamos o reajuste, a reparação e a paz da nossa consciência. Exercitarmos o perdão a nós mesmos e ao perdão ao próximo, é o cumprimento da lei divina, pela qual nós devemos começar. A autodestruição pelo remorso é uma atitude contrária à lei de Deus, porque a lei de Deus é o amor, e o amor é o bem que nós devemos praticar. Então, não devemos perder tempo no remorso, na culpa aprofundada, repetida, mas sim, tomando consciência dos enganos cometidos, como o filho pródigo que caiu em si e toma a decisão de voltar ao lar da família, ao pai, assim também, tomando-nos consciência dos enganos cometidos, devemos logo caminhar adiante para fazer o bem e para nos reajustarmos conosco mesmo, auto-perdoando-nos, auto-aceitando-nos, auto-compreendendo-nos e seguindo adiante para tentarmos não mais nos enganar, não mais errar, na certeza de que somente assim nós poderemos viver tranquilos e mais felizes. Que lição importante é essa para todos nós? Um convite para a nossa paz. Não importa se cometemos pequenos ou grandes enganos, Deus não quer a morte do criminoso, o sofrimento. Deus quer o reajuste, o resgate. O filho perdido deve retornar ao aprisco divino, ao amor de Deus, porque Deus nos ama incessantemente. Essa deve ser a nossa postura. Cair em si, mas prosseguir sempre, retornando aos braços paternais. Estamos abertos aí para os comentários e as perguntas daqueles que quiserem. Fiquem à vontade. Eleusa, pois não? É só um comentário. Um bom exemplo para nós seria o próprio Paulo, né? Uma pessoa responsável não só pela cobrança de impostos, etc., de mortes e tudo, e a partir do momento que ele sentiu a presença do Messias, né? Ele não teve perdão, ficou perdendo tempo com a culpa dele, né? Ele trabalhou e é só
esse comentário mesmo, como exemplo, né? Bem lembrado, Eleusa. O Paulo é bem um exemplo do espírito forte, corajoso, decidido, consciente e sincero. Né? Reconheceu mesmo tudo que fez, os seus enganos, mas acolheu o amor de Jesus e seguiu adiante, divulgando e principalmente reajustando-se. Transformou totalmente a sua vida a ponto de ser recebido na espiritualidade pelo próprio Jesus. Rodrigo, pois não? Donizete, há diferença entre culpa e remorso? Não. A culpa é o juízo a respeito daquilo que eu fiz. Eu reconheço que eu fiz algo que não devia, que eu cometi um erro. É um juízo, é uma avaliação. O remorso é a culpa cultivada. Ou seja, eu fico remoendo a culpa, eu fico me punindo por causa do meu engano. Então, o remorso, ele é diferente, né? Porque a pessoa fica ali remoendo, né? Remorso leva a eu ficar remoendo, preso ao passado. Porque eu fiz aquilo, eu não devia, eu magoei, eu fiz chorar, eu causei prejuízo. Então, a minha mente sai do presente, onde eu devo fazer o bem, para o reajuste, e fica presa no passado. Um passado que não mais existe. Não podemos mudar nada daquilo que nós fizemos. Eu não posso retornar e devolver a vida a quem eu matei. Eu não posso mudar a agressão que eu cometi ao outro. Eu não posso retornar e não causar o prejuízo, o dano patrimonial que eu causei, o carro que eu destruí, a casa que eu queimei. Então, eu não posso mudar nada do meu passado, mas com certeza eu posso mudar o meu presente, programando o meu futuro. Como é que disse o Chico Xavier? Eu não posso voltar atrás para refazer aquilo que eu fiz, mas eu posso começar hoje e fazer um novo futuro, né? Um novo presente para o futuro. Mais ou menos assim. Então, mas se eu tendo remorso de alguma coisa, eu não posso me sentir culpado sobre aquilo? Não, o remorso é a culpa. O que eu não posso é ficar me punindo pela culpa, pelo erro. Eu devo agir de tal maneira a reparar o meu engano. Por isso que Allan Kardec fala sobre arrependimento, expiação e reparação. Não adianta nada ficar, como se diz, ajoelhando no milho. Ficar me agredindo, me punindo, se viciando por aquilo que eu fiz. É destruir o meu próprio corpo. Ficar remoendo a minha mente sobre o engano é uma forma de destruir a integridade cerebral, psicológica minha. Então, qual é a minha postura? Sim, eu errei. O que é que eu posso fazer agora para consertar isso? Não adianta eu ficar simplesmente chorando o leite derramado, porque eu não posso devolver o leite para a garrafa. Mas eu posso trabalhar para comprar outro leite, outra garrafa. Então não adianta ficar chorando, viu, Rodrigo? Não adianta ficar se... Pois não. Não, eu só agradeci, só, obrigado. Ah, eu que agradeço. Mas pode concluir se você quiser, Donizete. Não, era isso mesmo. Tá, muito obrigado, viu?